A paz do Senhor Jesus, eu trago uma palavra abençoada da parte de Deus, que se encontra em Mateus capítulo 6, versículo 24, que diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então muitas pessoas se perguntam sobre o pecado, muitas pessoas têm essa dúvida, não sabem se aquilo que elas estão praticando agrada a Deus ou não, se aquilo que elas estão fazendo é pecado ou não, existe uma grande dúvida sobre isso. Mas para que a gente venha entender melhor, é preciso que a gente venha entender aquilo que a palavra de Deus nos diz, quando ele diz que nós não podemos servir a dois senhores, porque o que vai acontecer é a gente agradar um e desagradar o outro, nós não podemos servir a dois senhores. Então, quando a pessoa se diz ser de Cristo, se diz ser de Deus, quando a pessoa se converte realmente, verdadeiramente a Jesus, quando abandona as práticas do pecado, terá que praticar aquilo que Jesus nos ensina no Evangelho Santo, terá que praticar a palavra de Deus, terá que praticar aquilo que está na Bíblia. Então, aquela pessoa que diz que é de Deus, que diz que se converteu, mas que não pratica o que está na Bíblia, aquela pessoa não está servindo a Deus, está servindo ao diabo, porque não tem como ela agradar a Deus se ela está desagradando a Deus. Não tem como ela agradar ao diabo se ela está agradando a Deus. Então, ou agrada um ou outro. Então, muitas pessoas se dizem sim ser de Deus. Muitas pessoas dizem fazer parte de uma religião ou até mesmo se diz ser de Deus, ser crente, mas que as práticas dela não têm nada a ver com a palavra de Deus. Porque elas podem até servir a Deus em umas determinadas coisas, em umas determinadas ocasiões, mas terá outra que ela não vai agradar a Deus. Então, quando uma pessoa se diz que é de Deus, mas está praticando coisas que desagrada a Deus e agrada ao diabo, essa pessoa não está servindo a Deus, porque luz não se mistura com trevas. Essa pessoa está servindo ao diabo. Então, é importante que a gente venha entender sobre este assunto, para que a gente venha saber se aquilo que nós estamos fazendo está agradando a Deus ou está agradando ao diabo. Quando nós somos de Deus, quando nós somos uma nova criatura, quando nós estamos vivendo a palavra de Deus, nós temos que olhar tudo aquilo que nós estamos fazendo. Nós temos que olhar aquilo que nós estamos praticando, nós temos que olhar as nossas atitudes, nós temos que olhar aquilo que nós estamos falando, nós temos que olhar aquilo que nós estamos vestindo, nós temos que olhar como está a nossa aparência. Será que a nossa aparência está de acordo com as pessoas que servem ao diabo ou a nossa aparência está de acordo com as pessoas que servem a Deus? Nós temos que olhar aquilo que também está dentro do nosso coração, porque nós sabemos que Deus ele não olha para a aparência, Deus olha para o que está no coração. Só que muitas aparências é de acordo com o que está no coração. Quando uma pessoa, por exemplo, existe uma prostituição dentro do coração dela, é claro que ela vai se vestir inadequadamente. Quando uma pessoa tem uma aparência que começa a mostrar seu corpo demais, começa a mostrar partes que não é para mostrar, então aí está relacionado à lascívia, aí a pessoa está praticando a lascívia. Então não tem como uma pessoa dizer que serve a Deus, que é crente, que é fiel a Deus, mostrando as suas partes que não pode mostrar, mostrando o seu corpo que não pode mostrar. Então isso nós temos que saber que muitas coisas que estão na aparência, elas estão relacionadas àquilo que está dentro dela, aquilo que está no coração dela. E Deus olhando o coração, Deus sabe realmente o que tem no coração e isso não agrada a Deus. Então é preciso que a gente venha saber sobre isso, é preciso que a gente venha fazer uma autoanálise e saber se aquilo que nós estamos falando, praticando, vestindo, aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós estamos tendo como atitude, se aquela atitude é de Deus ou não, se aquela atitude está agradando a Deus ou não. É preciso tudo isso a gente analisar, porque ou agrada a Deus ou desagrada. Não tem como agradar o diabo e agradar a Deus. Não pode desagradar o diabo e desagradar a Deus. Ou agrada um e desagrada o outro. É assim que acontece, nós não podemos servir a dois senhores. Então, para que a gente venha saber de fato o que é pecado e o que não é, nós temos que examinar as escrituras, porque tem pessoas que ensinam errado, e aquela pessoa ensinando errado, o que vai acontecer? Ela vai ser julgada. Deus vai cobrar dela essa atitude.
Mas aquelas pessoas que estão aprendendo errado também serão cobradas, porque elas não estão examinando as Escrituras, assim como Deus ensina. Então, para que a gente venha saber se aquilo que estamos fazendo é pecado ou não, nós temos que examinar as Escrituras. Esse é o segredo para que a gente não venha pecar, examinar as Escrituras. Nós temos que entender aquilo que está na palavra de Deus. Nós temos que entender de fato o que agrada a Deus ou não. Porque tudo aquilo que agrada a Deus está na palavra de Deus. E aquilo que é contrário ao Evangelho de Deus, aquilo que é contrário à palavra de Deus, isso é pecado. Então temos que examinar as Escrituras, não ter preguiça de analisar as Escrituras, não ter preguiça de ler, não ter preguiça de entender. Então quando nós fazemos uma autoanálise, quando nós olhamos a nossa maneira de viver, quando nós estamos olhando o nosso testemunho, porque a palavra de Deus diz que quando nós servimos a Deus, nós damos um bom testemunho, nós damos bons frutos. E os frutos é isso, as atitudes, as vestes, os pensamentos, tudo que vem de dentro do coração, vem de dentro para fora. O nosso corpo, ele vai transferir, ele vai passar para as pessoas tudo aquilo que está dentro de nós. Então é por isso que nós temos que analisar se aquilo que estamos fazendo está agradando a Deus ou não. Então nós temos que ter essa curiosidade, aí está o segredo para a gente saber se está pecando ou não, é ter essa curiosidade. Quando nós começamos a analisar isso que nós estamos fazendo agrada a Deus ou não, eu vou examinar as Escrituras para saber se aquilo está agradando a Deus ou não. Quando nós pensamos algo, quando nós iremos vestir algo, quando nós iremos conversar algo, quando nós temos alguma atitude, nós temos que analisar se aquilo está agradando a Deus ou não. E como nós iremos saber? É tendo a curiosidade de examinar as Escrituras para saber se aquilo está de acordo com a palavra de Deus ou não. Amém? Espero que essa palavra tenha te edificado bastante e que Deus continue abençoando cada um de vocês. Amém?